Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aí eu vou compartilhar uma dica bem bacana, que é como você vai conseguir controlar a sua CNC Router utilizando qualquer controle de videogame ou também qualquer controle do tipo USB, beleza? Então se gostar aí, se puder compartilhar o vídeo também ajuda bastante. E não esquece de deixar aquele like também. Nesse caso aqui, para utilizar qualquer controle de videogame, eu estou falando de qualquer controle de videogame próprio de videogame mesmo, a princípio você vai precisar de um adaptador para transformar ele em um controle USB, para a gente conseguir ligar ali no computador. Depois, outra coisa que você vai precisar é baixar um programinha, eu vou deixar o nome aí, ele chama Xpader ou Xpader. Se escreve exatamente assim. Eu vou mostrar ali também. Mas seria XPA2DER. Xpader. O que vai ser o conceito para fazer ele funcionar? Nesse programa aqui, você vai conseguir configurar ele para que o computador entenda que praticamente isso aqui é um teclado. Então, utilizando esse programa, você vai atribuir teclas do teclado para os botões do controle. É simplesmente isso que vai ser feito. Então, por exemplo, aqui tem uma imagenzinha do programa já. Que é isso aqui que eu falei, ó, Xpader. Então aqui eu atribuí para cada uma das teclas do controle uma função específica de teclado. E, por exemplo, no Mac 3, para quem utiliza o Mac 3, ele tem bastante funcionalidade pelo teclado. Que é, por exemplo, a gente pode fazer a movimentação da máquina para direita, esquerda, para frente, para trás, subir, descer o eixo, acionar o spindle, iniciar o corte, tudo por comandos de teclado. Então esse que é o bacana. No Mac 3 você vai ter muitas funcionalidades. Agora, se por exemplo você utiliza um G-Code Sender com Arduino e tal, ainda assim você vai conseguir controlar a movimentação da máquina, a movimentação básica e elevar o Z e coisas do tipo. Como eu disse, no Mac 3 tem bastante opções. Então eu vou só mostrar para vocês como que eu configurei o meu aqui, como que ficou. Lembrando que o programa ele vai reconhecer os controles que você ligar ali. Se o controle estiver bom, até o analógico você consegue utilizar. Eu não estou utilizando o analógico aqui pelo seguinte. Até mesmo no videogame em si, ele sempre dava um probleminha que às vezes ele ficava puxando para um lado. Quem jogava muito jogo de corrida sabe disso. Então depois que o controle fica um pouquinho velho, ele fica meio que puxando para o lado. Se eu ativar o analógico, ele fica reconhecendo que eu estou mandando um comando para cá. Agora se o controle não tiver novo, se o controle tiver novo, por exemplo, não tiver nada de problema, você pode utilizar até o joystick aqui, ó, o analógico, para fazer a movimentação. É que no meu eu testei ali e ele está puxando para a direita, para a esquerda na verdade. Então eu configurei o meu da seguinte maneira. Aqui vai ficar a movimentação da máquina, nesses botões aqui na setinha. O triângulo e o X ele ficou como a elevação do Z. Agora o Start começa a trabalhar, o quadrado ele pausa e bolinha ele para. No Mac 3 a gente tem aquelas opções da movimentação normal que a gente determina, a movimentação rápida que é a movimentação de limite e aquela movimentação também que é o passo por passo. Se você quiser você determina ali exatamente da maneira que você quer, 1/10 de milímetro, 1 milímetro, meio milímetro. Que você consegue, por exemplo, segurando o Shift do teclado ou o Ctrl do teclado. Shift para rápida e Ctrl para lenta, passo a passo. Vou ligar aqui a máquina, só para vocês verem. Então aqui vai ficar a movimentação dela. Opa.
sem abrir o programa também não vai, né? Pronto, agora está aqui. Então ficou da seguinte maneira, ó. Movimentação normal. Subir e descer o Z aqui, ó. Subir e descer. Aqui, como eu disse, aqui no meu caso eu configurei o Shift aqui em cima. Então quando eu pressiono aqui e faço a movimentação da máquina, ela vai fazer a movimentação rápida. Rápida. A normal. E se eu segurar o de trás aqui, daí é a lenta, que eu configurei para 1/10 de milímetro, quando você quer fazer aquele ajustezinho ali na posição. Então aqui, ó, só dá para vocês perceberem o barulhinho, mas a movimentação que ela está fazendo é mínima, é 1/10 de milímetro. E configurei aqui em cima para acionar o spindle. Aciono e desaciono. E aqui, enfim, se já tivesse carregado o arquivo de corte, se eu apertar aqui o Start, ela começaria a trabalhar. Tá? Aqui eu poderia pausar o trabalho e aqui eu consigo parar o trabalho totalmente. Ok? Aí cada um configura de acordo com a necessidade ou da maneira que achar que fica mais prático de ter uma percepção. Se quiser colocar aqui umas referências e tudo mais para não confundir, mas eu achei que assim ficou interessante. Aqui a movimentação X e Y, e aqui para seguir o mesmo conceito de subir e descer, eu coloquei o Z aqui. Aí cada um configura da maneira que achar melhor. E tá aí. Tá? Então, ao invés de tipo ficar meio que limitado ao teclado e tal, porque eu acredito que a maioria das pessoas acaba optando por fazer aquela regulagem, às vezes na folhinha de papel ou no visual ali. Aí fica muito prático nessa questão. E como eu disse, não só se limita ao programa Mac 3. Se eu estivesse utilizando um G-Code Sender, por exemplo, como programa, eu conseguiria fazer a movimentação, pelo menos essa para frente, para trás, tal, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Eu conseguiria fazer também, mas o Mac 3 tem essas várias outras alternativas. Então todos os atalhos que você tiver no programa, você consegue configurar no controle. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se for possível compartilhar também, eu agradeço. Falou!